Boa noite, graça e paz. É um privilégio estarmos juntos mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor com você e com a sua família. Nós nos sentimos honrados em mais uma vez adentrar na sua casa, e poder compartilhar a palavra de Deus. Eu sou o pastor Alessandro, da Igreja Jesus Incomparável, e quero deixar uma palavra ao seu coração. Lá em Romanos, capítulo de número 8, verso 16 e 17, a Bíblia nos diz o seguinte: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, ele vai trazer exatamente uma transição entre a lei e a graça. Ele vai fazer exatamente essa transição, dizendo que a lei era importante. A lei foi o fundamento para que a graça viesse e nos alcançasse. A graça é um favor imerecido. A graça nós não merecíamos receber, mas aprove a Deus nos permitir e nos alcançar com esta graça maravilhosa. Essa graça que nos resgata do pecado, essa graça que nos transforma agora de criaturas, ou seja, criados por Deus, para sermos filhos de Deus. Em João, capítulo de número 1, verso de número 11, a Bíblia vai dizer que Jesus veio para os seus e os seus os rejeitaram, mas todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E agora, em Romanos, capítulo de número 8, o apóstolo Paulo vai trazer exatamente essa direção, dizendo assim: o próprio Espírito, e esse Espírito é com letra maiúscula, simbolizando ou mostrando uma autoridade, ou seja, é o Espírito Santo de Deus que testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Qual é a certeza que nós temos que somos filhos? O Espírito Santo testifica isso em nós, nos mostrando, nos dando essa autoridade de sermos filhos de Deus agora. E se somos filhos, aí o apóstolo Paulo continua dizendo, se somos filhos, então também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Há uma promessa, há uma herança para mim e para você que somos filhos de Deus, que nos entregamos completamente a Ele. Que nós nos entregamos a nossa vida a Jesus. Agora nós, sendo filhos, existe uma herança a qual nós vamos herdar. E essa herança foi conquistada através de Jesus. E não é uma herança material, não é uma herança, um terreno, uma casa, um automóvel ou uma conta bancária. Não tem nada a ver com isso. Essa herança em Cristo Jesus é uma vida eterna com Ele. Essa é a maior das heranças que eu e você podemos receber de um pai que enviou seu próprio filho para morrer por nós na cruz. E agora, sendo filhos, temos que nos comportar como filhos. Jesus vai ensinar em João capítulo 14 que vendo o filho você vê o pai. Ele veio apresentar o pai. Ele era o filho de Deus. Ele é o filho de Deus. Agora nós, sendo filhos de Deus, temos que apresentar o pai. Todo filho, ele de fato apresenta ao pai por onde ele passa. Agora a responsabilidade é minha e sua. O apóstolo Paulo nos instrui. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, testifica ao nosso espírito que agora nós somos filhos de Deus. E agora nós temos a responsabilidade de apresentar o Pai aonde a gente passar. E saber de algo muito importante. Existe uma herança. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. De uma promessa vindoura. E que nós possamos nos manter firmes, posicionados. O inimigo de nossas almas, ele vai tentar sempre nos ter essa crise de identidade. Mas existe um Pai que nos ama, um Pai que enviou seu próprio Filho, para que eu e você nos tornássemos filhos através de Jesus Cristo. Então, mantenha-se posicionado, você é filho, você é filha. Apenas esteja firmado e alicerçado em Cristo, porque somos herdeiros de uma promessa vindoura, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia.
Deus.